Bom dia novamente, presidente, mesa diretora. Bom dia, os deputados e deputadas aqui presentes. George, o muito grave o que você denunciou, né, sobre esses super salários, né, sobre esse processo, né, que foi apresentado possivelmente. O ex-governador Jacques Barreto requereu, né, esse direito na justiça e possa estar pagando, né, esses valores de mais de R$ 500 mil, né, no contra-cheque. Isso é inadmissível. Enquanto vemos que as professoras e professores, trabalhadores, estão cada vez mais tendo seus direitos retirados. Isso é muito, muito, muito grave. Pessoas que já têm seus privilégios e ainda buscando, né, mais privilégios. Mas o que eu queria falar também, George, é sobre a questão gravíssima vivida pela população aracajuana e região metropolitana, bem como você citou, George, de vários municípios, com as constantes suspensões do abastecimento de água. E segundo a própria Iguar, presidente, 26 bairros aqui de Aracaju e da Grande Aracaju ficarão sem água com normalização prometidas apenas de forma gradual em até 72 horas. Isso é um absurdo. Estamos falando de bairros como Inácio Barbosa, Jabutiana, Santa Maria, Farolândia, Atalaia, Coroa do Meio, São Conrado, Mosqueiro, entre tantos outros bairros, né? E denúncias gravíssimas também que a gente vem recebendo sobre o aumento das contas de água. Todos os lugares que eu vou, né, que eu encontro a população, as pessoas estão indignadas, né, com essa nova gestão, com a privatização e os problemas que estão acontecendo decorrente dessa má gestão, né, na parte de abastecimento de água. Estamos falando de um serviço essencial, de um direito humano básico que não pode ser interrompido de forma recorrente, sem explicações e sem a garantia de alternativas à população. O que temos visto é um cenário de insegurança hídrica. Milhares de pessoas, especialmente nas periferias e comunidades mais vulnerabilizadas, que são sempre as mais penalizadas, que sofrem mais com toda essa situação. E essa situação, infelizmente, escancara as questões de um modelo, né, e as consequências de um modelo de gestão privada que prioriza contratos e interesses privados, mas falha em garantir um serviço contínuo, transparente e de qualidade. E nossa mandata tem cobrado informações, acionado os órgãos de controle e exigindo responsabilidade, porque não é aceitável que a população siga convivendo com torneiras secas, enquanto o discurso oficial insiste em normalizar esse absurdo. Então, toda nossa solidariedade, né, à população aracajuana e sergipana que estão sofrendo com essa triste situação. E o povo não aguenta mais. Vejam, senhor presidente, eu vou falar aqui alguns comentários da população que estão sendo dirigidos na própria perfil e também na própria postagem da Iguar sobre esse período, né, de falta de água que vai acontecer, né, na Grande Aracaju. Rapaz, a água é essencial. 72 horas sem água, tá de onda.
E esse é um dos comentários. Outro, já estou sem água aqui na Florândia, e bem antes do que vocês informaram, já posso esperar mais de uma semana sem água novamente? Outro comentário, serviço de merda, água podre chegando nas torneiras. Em minha casa não tenho água todos os dias, falta e chega na madrugada e 5 horas da manhã já não tem. E tem dias que não chega a hora nenhuma. Agora a conta acabou de chegar. Nunca tem água, mas a conta chega todo mês e bem alta, inclusive, né? Outra denúncia que a gente vem trazendo aqui. Esse é mais um comentário. Outro, olhem os stories. Cheio de municípios sem água também. Agora, depois, reeleja Mitidieri, o privatizador, que a gente vai começar a ter que ter carro-pipa próprio. Olha o medo da população, né, de ter, né, no futuro, com todo esse desastre na administração de abastecimento de água, que foi vendida, entregue, né, a essa empresa que está demonstrando incompetência. Outro comentário. Gente, nos meus 33 anos de vida, eu não me recordo de nenhum momento assim, no qual a gente tinha que conviver com a falta de água tão frequentemente. E por tantos dias, estamos tendo gastos extras com compras de tonéis para estocar água, de água mineral para lavar louça e mãos, etc. Até quando isso? Fique imaginando as famílias que têm idosos, crianças pequenas, gente doente. Alguém tem que fazer algo. Aí marcou o @ do Ministério Público de Sergipe, o nosso, né, de Linda Brasil, e também da vereadora de Aracaju, a professora Sônia Meire. Outro comentário. E desde que a Iguá chegou, nunca mais soubemos o que é ter água nas torneiras. Triste isso. Né? Localidades que antes não existia essa questão, não existia falta de água, está acontecendo. E não é uma questão de oposição, deputados, é uma questão geral. Todas as vezes que eu saio, seja para alguma atividade, as pessoas chegam denunciando. Como eu já disse, a questão do aumento, né, da tarifa, o aumento, né, da conta que está cada dia mais aumentando, sem justificativa, sem aumentar o quantitativo de pessoas. E, por fim, a água não é mercadoria, é direito e precisa ser tratada como tal. Então, toda a minha solidariedade, a gente está acionando novamente, né, a Iguá para resolver essa situação, mas o governo do Estado, a gente precisa urgentemente, né, fazer algo para que essa situação não piore. Bom, senhor presidente, no último domingo, né, eu participei de um ato muito importante, que foi e que aconteceu também em diversas cidades do país, e foi uma demonstração importante da força de mobilização e do povo, e também, principalmente, da esquerda, ocupando as ruas, para dizer não a esse PL da dosimetria. Espero, né, como aconteceu com a PEC da bandidagem, que ele não passe no Senado, né, e a gente possa dar uma resposta a esse Congresso que está demonstrando ser inimigo do povo em querer beneficiar, querer privilegiar somente os interesses, seus interesses ou dos seus comparsas, em detrimento de leis importantes que precisam ser aprovadas, como o fim da escala 6x1, né, como a taxação dos super ricos, para que haja uma justiça fiscal no nosso país. Em um momento onde o Congresso se apresenta como inimigo do povo, votando apenas projetos que não são de interesse da população,
o povo mostrou que a rua segue sendo um espaço central de disputa da política e da realidade. Foi um ato plural, diverso, com a presença de movimentos sociais, sindicatos, juventudes, mulheres, população negra, população LGBTQIAPN+, trabalhadoras e trabalhadores que seguem sentindo no dia a dia os efeitos da desigualdade e desse Congresso que, infelizmente, não está preocupado com a população brasileira. Quero destacar de forma especial o papel dos artistas, da cultura e da população e da produção cultural nesse processo. A cultura tem sido, historicamente, um território de resistência, de denúncia e de construção de consciência crítica. Quando artistas se colocam ao lado das lutas populares, ajudam a ampliar o alcance das pautas, a sensibilizar a sociedade e a enfrentar o conservadorismo reacionário que tenta criminalizar a arte e silenciar vozes dissidentes. Então, toda minha solidariedade, parabenizar os artistas que estiveram aqui em Aracaju, não só em Aracaju, Brasil, quase Brasil inteiro, né? Vários artistas se colocaram, foram às ruas se somar, né, a essas manifestações. Defender a cultura é também defender democracia, liberdade de expressão e direito à memória. Sem anistia para o golpista e pelo arquivamento e não aprovação desse PL da dosimetria. Por fim, senhor presidente, eu queria falar de um acontecimento que eu fui convidada ontem, porque a Universidade Federal de Sergipe, né, que infelizmente também está sendo prejudicada com essa bancada federal, que retirou repasses, né, das emendas da bancada para a universidade, que é o símbolo, né, da formação de profissionais, da educação, que é referência nacional e internacional na pesquisa, né, na educação pública de qualidade e que forma tantos profissionais importantes. Então, antes de falar, né, sobre esse ato que eu participei ontem, que foi a criação da Reitoria de Equidade Racial e Ações Afirmativas lá na universidade, juntamente com a reformulação de uma pró-reitoria sobre acessibilidade e inclusão. E quem foi empossada, né, nessa pró-reitoria é uma grande amiga, professora, que me ajudou muito lá na Universidade Federal enquanto eu estudava, né, que é Gisélia Mendes, né? Gisélia Mendes é uma professora, né, doutora em geografia, que faz um trabalho fantástico, que já coordenou o PIBID, né, que é um programa de iniciação à docência, que faz com que os alunos possam receber bolsas e assim poder desenvolver suas atividades. Então, Gisélia Mendes, ela foi empossada, né, nessa pró-reitoria de equidade racial e ações afirmativas. Essa, né, pró-reitoria vai ser responsável para discutir as questões sobre gênero, sobre preconceito contra a população LGBTQIA+, a população negra, quilombola, e dar condições não só de acesso à universidade, mas principalmente, Tati, de permanência da universidade, porque muitos jovens, muitas pessoas que vêm da periferia, dos movimentos, que não têm condições, acabam se evadindo, né, porque não têm condições. Então, essa reitoria vai ser fundamental para que as pessoas possam se permanecer e concluir, né, a graduação, como eu, né, que foi a partir, né, de uma ação afirmativa que foi
né, a portaria que foi publicada em 2013, que eu tive o direito de usar meu nome social, que eu consegui, né, me manter na universidade, me formar, depois fazer o mestrado e ter essa consciência crítica política que eu tenho. E foi na universidade que eu acabei me despertando para a gente lutar a favor dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos humanos, de uma educação pública de qualidade, do fortalecimento do SUS e por justiça social, que são as pautas principais da minha mandato. Então, desejo, né, a nova pró-reitora, né, Gisélia Mendes, que é baiana, mas que mora aqui desde a sua infância, né, que morou muitos anos lá em Carmópolis, que tenha uma boa gestão, pode contar conosco para que a gente possa pensar ações que possam dar condições para que a população mais vulnerabilizada do nosso estado possa acessar, ingressar na universidade e, principalmente, possa se manter e terminar o seu curso de graduação ou, quiçá, né, de mestrado e doutorado. É isso, presidente. Muito obrigada. Ainda no grande expediente, deputado Jorginho Araújo. Seja bem-vindo, deputado Jorginho.